Bom, negociação também, acho que é outro ponto importante. Eu não sei se, claro, o processo da polícia militar é diferente, mas sempre me incomodou muito, Paulo, na minha carreira, assim, ver gestores, líderes de empresa que chegavam à liderança porque eram tecnicamente muito bons no que faziam ou entendiam bem o processo, mas raramente essas pessoas se preparavam para, por exemplo, argumentar, sabe? Eu, por exemplo, a minha experiência de vendedor, eu via líderes que não sabiam vender a ideia para a própria equipe. Qual a importância de saber negociar e persuadir ali para gerir uma crise também, né? Então, a negociação, ela acontece da seguinte forma. O primeiro passo do negociador é ouvir. Ele tem que saber ouvir. Até porque, nesse ouvir, você trabalha muito a sua resiliência, né? No ouvir, você ouve provocações, você ouve ofensas. E tudo isso você tem que filtrar, você tem que gerir aquilo dali para que você possa ter uma resposta. Geralmente, a negociação, quando ela ocorre, é uma situação que é uma situação de crise já, né? Então, ali, todas as pessoas envolvidas estão à flor da pele. No caso, como policial falando, tá? O indivíduo entra, por exemplo, para fazer um assalto. E ele é surpreendido pela polícia, ele toma um refém ali. Nesse momento, ele quer demonstrar demonstração de força. Né? Há ali, naquele momento, uma compressão de tempo. Então, nesse período, o que acontece? Ele tenta demonstrar a força dele. E aí ele vai ofender o policial, ele vai xingar, e das piores coisas possíveis. E a gente tem que ter, nós temos que ter aquela resiliência, aquela capacidade de você poder guardar aquilo dali para você e não responder. Porque a partir do momento que um policial responde uma ofensa, ele passa a fazer parte da ocorrência como desinteligência. E a partir do momento que ele consegue manter a calma, consegue ouvir e deixa o cidadão extrapolar e falar tudo que ele tem de falar, vai chegar um momento que ele vai cansar. Uma das técnicas da negociação é você ouvir, ouvir e ouvir. Quando não conseguir mais, continuar ouvindo. A pessoa vai falar até ela se cansar. Quando ela se cansar, é o momento que o negociador entra e começa a conversar com a pessoa, tentando acalmá-la e explicando o que está acontecendo. E é curioso, as pessoas pensam, na verdade, assim, claro, é interessante que você traz o cenário extremo, né, se por assim puder dizer, mas dentro de uma empresa ou dentro da sua equipe também, isso também faz muito parte do jogo, você ter que parar e escutar ali o que os seus subordinados ali também têm a dizer, né? Sim, exatamente. Uma das coisas principais de uma equipe é você conhecer a equipe, conhecer cada um deles, saber os problemas que eles têm, você conhecer cada pessoa que faz parte da sua equipe. Porque não é todos os dias que as pessoas estão bem. E vai ter aquele dia que alguém vai estar mais estressado, vai estar mais à flor da pele, vai acabar discutindo e causando ali um certo desentendimento. É nesse momento que entra a negociação ali para gerir para resolver, né, aquele problema dentro da própria equipe. Então, acontece muito isso, principalmente na empresa privada. Na empresa privada é mais ainda, porque as pessoas não têm esse discernimento que nós temos, né? As pessoas geralmente têm a vida comum dela do dia a dia, e quando ela está à flor da pele, não importa o problema das outras pessoas, o problema dela sempre vai ser maior do mundo. Sim, sim. Acho até, assim, é curioso, é um ponto que realmente eu vejo, assim, dentro do mercado privado, dificilmente existe esse pensamento, né? Porque realmente nem todos os dias as pessoas estão bem, né? Mas fica até como, assim, como lidar, digamos, de forma efetiva. Não sei se é uma pergunta que seja fácil de ser respondida. Com esse membro da equipe, sabe? Principalmente numa situação de pressão, de tensão diária, que é a vida do policial. Mas até levando isso para a vida empresarial, digamos também, Paulo. Como lidar efetivamente com aquele colaborador que não está no melhor dia dele, sabe? Como que eu posso lidar com ele ali naquele dia? Então, o colaborador, normalmente, quando a pessoa está irritada, qualquer coisa que você fale, às vezes, acaba levando pelo lado de uma ofensa, e para surgir ali uma discussão, né, acalorada é muito rápido, são frações de segundo, né?
E geralmente isso daí ele pode evoluir até para uma agressão ou às vezes até a morte. Então, o que acontece? Uma das principais coisas é você saber ouvir. Quando você ouve a pessoa falar, desabafar, xingar, se uma outra pessoa não revidar, ela não vai ter aquele dissabor, né? Aquele desprazer de entrar em confusão, de entrar numa briga, até numa agressão. Então, se uma pessoa ouve, a outra fala, uma ouve e fica quieta, não dá para a pessoa levar assim, porque eu sou, como que eu posso dizer, usar esse termo? Eu sou molengo, entendeu? Não, a pessoa está sendo inteligente, ela está evitando uma dor de cabeça maior, para os dois, né? E depois a pessoa vai refletir no que ela falou e pode até vir pedir desculpa, né? Vem se desculpar, me perdoa pelo que eu fiz, tal, eu estava nervoso. Aí sim a pessoa vai passar a raciocinar. Mas no momento do nervosismo a pessoa não pensa. Olha, é legal dessa conversa, Paulo, assim, disso tudo. Eu fico feliz todo dia de trazer uma conversa diferente aqui no podcast, que é uma visão completamente diferente, não sei, posso estar equivocado, do que a maior parte da população, digamos assim, tem do que é a vida militar, né? De que, digamos, olha o que você está trazendo, que o líder, o papel dele é escutar e muitas vezes até, entre aspas, parecer molanga. Quando acho que a maior parte da população pensa que tem que lidar de outra forma, né? De forma mais dura, né? Sim, exatamente. A energia, ela existe, né? E tem momentos que é necessário, entendeu? É tipo assim, a pessoa começa a falar, o policial vai ouvindo até o momento em que a pessoa deixa de ser vítima daquele problema dela mesma e passa a cometer um crime, como, por exemplo, o desacato. A partir desse momento, aí o policial vai atuar de uma maneira mais enérgica, né? Ele vai atuar de uma maneira mais rígida para demonstrar para a pessoa que quem está no poder ali é realmente o policial e que ele tem que ser respeitado. Ele está ouvindo, mas ele está ouvindo porque ele está respeitando, né? E a partir do momento que a pessoa perde o respeito, aí ela passou a cometer um crime e a partir desse crime ela vai passar a ser tratada de uma maneira provavelmente diferente. E com o seu colaborador, como dosar isso? Como dosar o momento com um membro ali da sua equipe, o momento de ser, digamos, escutar e o momento de ser mais duro? Qual é o momento, Paulo? Então, o momento é quando o policial, né, enquanto ele estiver sendo profissional, enquanto a conversa estiver ali resolvendo um problema, ou estiver acalorado uma discussão ali, por exemplo, por alguma coisa que aconteceu, não gostei da maneira que você abordou fulano, tal, você foi enérgico demais, ou você foi mole demais, e aí começa uma discussão. Então, enquanto está numa discussão normal entre os policiais, tudo bem. A partir do momento que há uma ofensa, já existe um crime militar. A partir daí já entra o chefe, entendeu? O chefe entra e aí ele toma uma providência mais rígida, entendeu? Aí o policial pode ser preso por crime militar, ele pode ser, entendeu? Responder disciplinarmente. Então, são dessa forma que existe dentro do militarismo, né? O respeito mútuo entre os militares. Dificilmente acontece isso, não vou dizer que não acontece. Acontece, mas não é sempre. É uma coisa que é muito difícil de acontecer, porque todos sabem a responsabilidade que é quando você falta com respeito com o superior hierárquico, por exemplo. Sim. Eu acho que é legal o seu ponto de vista você trazer, porque eu tenho tido um certo incômodo nos últimos anos, assim. Muita gente falando sobre liderança, né, Paulo? É claro que ser o líder pela boa influência é legal, mas de vez em quando não tem jeito, faz parte da vida usar, digamos, da posição também, né? Exatamente. A posição, quando a pessoa chega numa posição de liderança, ela batalhou para aquilo dali, né? Não veio de graça, né? Houve muito, você abre mão de muita coisa. Hoje eu sou sargento, eu abri mão da minha família, eu abri mão do meu descanso, do meu conforto, da minha zona de conforto. Tive que deslocar para São Paulo, ficar longe de tudo, para mim poder alcançar onde eu cheguei. E aí não é justo, por exemplo, um subordinado chegar e me humilhar perante os outros, né? Então, dessa forma, não tem como. Então, nesse momento, você tem que ser mais enérgico, você tem que ser mais profissional possível e tem que saber dosar o que você realmente precisa fazer.